irmãos, quem esteve aqui, desde quando começou essa lição, não faltou domingo nenhum, já é o quarto direto. Alguns irmãos faltaram? Eu não. Não, todos estão aqui desde os 4 dias. Todos. Porque tem situações que era só a gente recapitular um pouquinho. Porque essa lição de hoje, ela é uma lição com muito conteúdo. E a gente passa por praticamente do capítulo 5 até para ali no 6, para ali vai até o 12 praticamente. Né? Então é uma lição que a gente tem que recapitular algumas coisas. Mas vamos lá. O tema são fatos marcantes do início da Igreja de Cristo. As perseguições. Tá? O textual está lá em Atos, no capítulo 5, versículo 29. Os irmãos que puderem já deixar a Bíblia mais ou menos aberta no livro de Atos, a gente vai ler alguns versículos, tá? No capítulo, alguém achou, irmãos? 5:29. 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso, a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais na frente, para conseguirmos entender o porquê dessa fala de Pedro, certo? Mas recapitulando um pouquinho, eu acho que todos nós aqui na escola dominical já sabemos a diferença entre discípulos e apóstolos, né? São sinônimos. A gente aprende que os discípulos são os alunos, né? E os apóstolos são os emissários, os representantes, alguém com autoridade daquele que o enviou, né? Hoje a gente tem que tomar cuidado quando se autoalega ali, eu sou um apóstolo, né? Porque apóstolo é um emissário, ele é um representante, alguém deu autoridade a ele para ele ir, não é? Já tem o pai apóstolo, né? É igual o Pai de apóstolo. Aí hoje em dia, essa questão de eu sou apóstolo está assim, um pouco banalizada e fugindo da palavra de Deus, né? Porque apóstolos são aqueles que tiveram a autoridade de Deus no início da igreja para fazer discípulos, certo? Esses tinham essa autoridade daquele que enviou. Mas eu também sou. Não. Vamos colocar ali a parte, né? Cada situação. Hoje em dia a gente vê pela rua até o pessoal cuspando, né? Tendo uma ligação, pano de saco, fazendo certo. O apostolado seria dos fundadores. Dos fundadores da igreja primitiva, daquele que o pai, os apóstolos originários, né? Eles foram os primeiros, aqueles que receberam a autoridade para fazer discípulo, né? Para ter alunos ao lado dele, para ser discípulo. Mas apóstolo mesmo. Teve um problema sério com a entrada do apóstolo Paulo. Porque não queriam reconhecer o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo é aquele que teve autoridade no governo de Jesus. Se eu não me engano, foram quase 25 anos para Paulo ser apóstolo. Então, assim, foram situações que só quem era apóstolo era aquele que viveu ao lado de Jesus, foi ensinado por ele, não é? E para que isso acontecesse, até Paulo teve dificuldade. A nossa diretora vai brigar todo dia que eu encontro aqui, você diz essa só hoje. Pois é, Transita terminantemente sobre pena de nunca e aparecer nessa Eu sala. falei que eu ia botar ela para me ajudar para contabilizar. A multa será revertida para missões. Mas a multa não é pecuniária, viu? É de outro estilo. Professor Janete, quando ela estava perto, a vida ela estava de Itaú. Então, irmãos, essa situação de apóstolo é um debate muito grande. Mas a gente fica no que está na Bíblia. E Paulo pulou de fase. Para reconhecer o apostolado dele, demorou anos. Não foi assim, não. Gostei Então, do irmã, Mas nesse caso, eu sou discípulo, mas eu posso fazer discípulo.
isso? Mas entenda, pastor gera ovelha. Fala. Quem gera ovelha é ovelha. É ovelha. Entendeu? Se a gente for pelo mundo animal, quem sim, gera sim. ovelha é a ovelha. É. O pastor ele cuida, mas a gente tem o dever de levar, né? A gente tem o dever de gerar ovelhas, de gerar vidas, de gerar discípulos, de fazer discípulos, né? O pastor ele cuida, mas quem gera a ovelha é a ovelha, né? A gente tem que ter esse pensamento e saber a nossa posição, tá? E outra coisa para a gente recapitular um pouquinho é que o Atos dos Apóstolos ele tinha vários temas, não é? Mas um dos temas que as pessoas estavam estudando e achei interessante, Atos dos Apóstolos era conhecido em tempos antigos como o Evangelho do Espírito Santo, tá? Ou o Evangelho da Ressurreição. Mas um título mais adequado que historiadores sempre dão ao livro de Atos é Atos do Senhor ressurgido e glorificado. Né? É onde conta os atos, o que aconteceu, né? Tanto de Jesus ressurgido e glorificado no meio dos irmãos, tá? E uma coisa interessante, irmãos, para a gente recapitular, os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, botei um asterisco de João, porque os sinóticos, os três, que contam a mesma história, Mateus, Marcos e Lucas. João, a gente sabe que foi se expandiu para a igreja, para os gentios, né? Mateus e Marcos e Lucas foram para nações específicas, eles são sinônimos, por isso que a gente costuma dizer que eles são sinóticos, né? E João não, que foi para a igreja, mas os evangelhos, eles revelam a vida de Jesus em carne, e o Filho glorificando ao Pai, mostrando o Pai. Já o livro de Atos, ele dá uma mudada, ele revela a vida de Jesus no Espírito, porque Jesus não está mais no meio dos seus, ele já foi glorificado. E acontece que é o Espírito ali que apresenta o Filho, não é? O poder do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo, que faz com que, não é, todos os crentes possam falar de Cristo. Então a gente tem, isso aqui é muito interessante, não é? Os evangelhos revelaram Jesus em carne e o Filho revelando o Pai. Em Atos já é o Espírito Santo revelando o Filho. Isso é muito interessante, tá? E vamos lá, nós temos alguns temas do livro de Atos, nesse capítulo, que é o crescimento da igreja, o papel do Espírito Santo, perseguições e desafios e viagens missionárias. Por isso que eu quis recapitular um pouquinho, porque se a gente for parar, no capítulo 1, a gente lembra, a gente consegue encontrar várias situações. No capítulo 1, os irmãos estudaram sobre a ascensão de Jesus, correto? Os discípulos em Jerusalém, tá? E a escolha de Matias. Isso foi o capítulo 1. No capítulo 2 já foi o quê? A descida do Espírito Santo, o dom de línguas, o discurso de Pedro, aquele discurso que foram, a Bíblia fala que foram cerca de 3.000 homens que aceitaram a Cristo e foram batizados, né? Aquele discurso dele emocionante. E nós temos a cura, já no capítulo 3, nós falamos sobre o grande milagre que foi a cura do coxo, né? O discurso de Pedro para o arrependimento e conversão, para o cancelamento dos pecados, logo depois da cura do coxo, aí aumentou para quase mais 5.000 pessoas sendo se entregue a Cristo, né? Então, para você ver como em pouco tempo ali, foi uma multidão de gente recebendo a Cristo como seu Salvador e sendo batizado. Então foi uma conversão em massa, com um simples discurso de Pedro. Já no capítulo 4, os irmãos viram Pedro e João presos, né? Eles vieram sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Por quê? Porque viu que aquele alvoroço que estava acontecendo no meio do povo, e eles queriam nesse momento ali pegar Pedro e João. E Pedro, ele confronta esses doutores da lei, né? Que ficam abismados com o poder do Espírito Santo. Por quê, irmãos?
A gente tem que entender que Pedro e João eram pessoas incultas. Eles não eram pessoas com... Pode entrar, desculpa, meu amor. A gente observa que eles ficam, no capítulo 4, eles ficam abismados com Pedro e João, porque eles são homens incultos e iletrados. E eles falaram tão bem do poder de Cristo, o poder do Espírito Santo, que deixou aqueles homens perplexos. Né? Isso aconteceu no capítulo 4. Então, o poder do Espírito Santo a gente vê. Quando a gente fala assim, às vezes aquela pessoa não tem um entendimento, não tem tanta faculdade, tanta instrução, e Deus ele usa. Porque aqueles doutores da lei, quando foram ali entrar em debate, em confronto com João e com Pedro, eles viram que aqueles homens estavam falando igual pessoas cultas, igual a eles, estavam no linguajar deles, né? Graças a Deus. Então é o poder do Espírito Santo que faz com que um inculto, um iletrado, possa falar igual um doutor. O Espírito Santo é quem faz a diferença. Nós temos um irmãozinho no grupo, lembra quando de irmão João Califórnia? De irmão João Califórnia já é um senhorzão, está bem com idade avançada. Aquele homem é uma bênção de Deus. Falava tão bem. E o Senhor dá sabedoria aos simples. Verdade. A sabedoria que vem do alto, é diferente. É verdade. Muitas vezes uma pessoa é letrada, tem instrução, mas sem o Espírito Santo, aquelas palavras se tornam vazias. E aquele revestimento que eles receberam naquele dia foi justamente para isso, não é? Para deixar eles sem palavras, não é? Aqueles incultos, iletrados, estavam falando ali igual doutores da lei. É igual como o pastor Hélio, não sei se você lembra o pastor Hélio, não sei se o pastor Hélio foi o pastor geral, não foi geral não. Uma pessoa assim, um doutor da lei, né, que chegou lá falou bem, falou o Salmo 23, discursou só vendo, ninguém ligou. Só vi que ali era. Aí quando chegou a ver de um senhorzinho que não tinha instrução nem nada, aí começou aquela voz bem trema, Senhor, meu pastor, não faltará. Aí começou a falar, versículo por versículo, que significava. Aqui disse que tem gente que até chorou e depois, quando ele terminou, bateu palma. Verdade. Isso aí é uma prova, isso na Bíblia já é uma prova. É, o Espírito Santo. No capítulo 4, lá do livro de Atos, está essa situação de deixar os doutores da lei abismados com aquela fala, não é? Já no capítulo 5, nós temos o evento de Ananias e Safira, um pecado ali que tem 3 observações. Ele foi premeditado, o pecado, não é? Ele foi disfarçado de hipocrisia e acompanhado de mentira. Então ali foi gerado um pecado e a gente sabe o final, não é? E também no capítulo 5, só a gente está recapitulando os capítulos até chegar agora, nós temos que aquele evento bonito que a sombra de Pedro, que eu acho interessante, né, curava, né, os apóstolos começam a fazer muitos milagres entre o povo. E aquilo chama atenção. Né? Aí a gente entra agora na lição 4, que é a prisão dos apóstolos por causa desses eventos. No capítulo 5, que vem do 17 ao 42. Então, a perseguição, irmãos, eu vou usar um pouquinho mais também. A perseguição, a prisão dos apóstolos aqui, tá? A prisão, ela teve alguns tópicos para a gente tentar passar para os irmãos. O primeiro, irmãos, é a perseguição por inveja. Se você abrir no capítulo 5, versículo 17 e 18, vocês vão ver que os saduceus, eles estavam com inveja. Agora vamos lá, vamos parar um pouquinho para entender quem são os saduceus, tá? Mas quem já achou, por favor, lê versículo 17 e 18. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os
recolheram a prisão pública. Ou seja, irmãos, quem são os saduceus? Não sei se os irmãos já estudaram, mas vamos lá, vamos tentar um pouquinho. Eles eram da elite, certo? Eles eram da elite judaica, eles eram os ricos, os cultos, eles administravam o sinédrio, eles eram materialistas e eles rejeitavam qualquer coisa sobrenatural, eles eram céticos, tá? Eles misturavam um pouquinho com a religião grega, eles tinham esse pezinho lá no helenismo, como as religiões, as seitas gregas. Então eles eram pessoas que, além de serem os administradores do sinédrio, cultos, ricos, mas céticos. Eles não acreditavam no sobrenatural. Eles não acreditavam na ressurreição após a morte. Eles não acreditavam naquilo que aconteceu com Jesus. Então eles estavam ali, eles não acreditavam na existência de anjos, não acreditavam na existência de demônios. Eles eram céticos nesse sentido. Eles não acreditavam que Jesus ressuscitou dos mortos. Então eles combatiam muito sobre isso. Eles eram da elite, administravam o sinédrio e não acreditavam na ressurreição de Cristo. Não acreditavam no sobrenatural. Então o que acontece? Eles estão vendo que a multidão estava prestando atenção nos milagres que os discípulos estavam fazendo. Aí chama. Mas é um chamar, não é só para conversar. É um chamar para tentar calar a boca dos apóstolos. Não é? Então, quando a gente vê o que acontece, a igreja ali já estava prosperando, tá? Eles não estavam influenciando as pessoas como antes. E o que acontece? Se eles perdem a autoridade, os saduceus, eles perdiam status, eles perdiam dinheiro, eles perdiam privilégios. Então, ali não é só um embate espiritual e estrutural, não é? De correntes ideológicas cristãs ou não cristãs. A gente está falando de algo mais além. Eles tinham privilégios por estarem ali, né? Eles tinham status por estarem ali. Eles não tendo isso, vem a queda deles. Então, o que eles estavam vendo? Se isso continuar, se isso se alastrar, se esse Jesus aí que estão pregando é realmente o Filho de Deus, esses apóstolos fazendo tais milagres, quem vai ficar desprestigiado são eles. Então, a igreja prosperando era a queda dos saduceus, né? A igreja prosperando era a perda de status, de privilégio deles. Então, foi algo que eles sempre armaram. A perseguição aqui na igreja sempre foi armada, como nos dias de hoje. A lição do início fala sobre a perseguição. Só que a gente já comenta sobre essas perseguições, por isso que eu não entrei muito no que a revista fala no início. Porque nós sabemos, né, o quanto a igreja já sofreu. Eu até dou uma opção de livro, quem puder comprar, somente pela internet, Torturados por Amor a Cristo. Se vocês já leram, não sei se a Devane já leu, um livro muito antigo, da década de 80, 90, que conta a história da cortina de ferro, da janela 10 por 40, de como os missionários eram decapitados, eram cerrados no meio, enterrados vivos, né? Morriam igual os apóstolos, de cabeça para baixo na cruz. Eles eram torturados. Então é um livro assim, eu já tive, mas já se foi, né? Não sei por onde eu estou emprestando, tem lá quem empresta. Mas é um livro que você encontra pela internet, que fala muito da perseguição do cristão. E a gente sabe o quanto a igreja sofre e já sofreu. Então, até hoje, quando a gente escuta essa semana, umas semanas dessa aí atrás, vários missionários foram mortos. Né? Não estou me lembrando do país, mas foi aqui na América. Não sei se foi no Chile, foi aqui, foi perto. Isso aí não vira notícia no Jornal Nacional. Isso aí não vira. Se os irmãos pesquisarem, que até a própria lição fala do site Portas Abertas, né? A Portas Abertas é uma junta ali de missões, eu acho que interdenominacionais, né?
que eles estão ali para ajudar, eles vão às igrejas quando são convidados. É uma coisa de âmbito assim, mundial, onde eles vão atrás dos missionários perseguidos, contam história, não é? De situações de missionários que foram para a Coreia do Norte e nem puderam enterrar o corpo, porque lá a gente sabe que é o primeiro país do ranking, não é? Que não deixa crente entrar, não deixa o evangelho entrar, é a Coreia do Norte. Está lá nesse topo há muitos anos, não é? E os missionários ainda são enviados para lá, mas a maioria morreram no meio do caminho e as famílias não puderam nem enterrar. Fora esses países que eu penso assim, que ele tem essa proibição. Por outro lado, os países que foram alcançados, que são muitos, a perseguição agora são esses valores investidos. Né? Querem destruir a igreja. Eu assim, olho para ver se é fake. Aí eu vou lá no da página lá da pessoa e digo, meu Deus, o que é isso? Então, a gente tem que ter cuidado, que a gente pensa assim, mas tudo de boa, aqui é livre, mas o inimigo, ele não está só lá não, ele está de olho vivo aqui nos países já alcançados. Então o que a gente tem visto de inversão, de uma coisa terrível, uma coisa feia, tipo assim, a igreja é perseguida nos países já alcançados dessa forma. Então cabe a nós, o que já conhecemos, ao nome da linha de frente, estamos ali orando para que a igreja ela não seja destruída. Nós estamos vivendo, irmãos, numa guerra fria espiritual, né? A gente não está vendo, a gente está praticamente vivendo o que diz o versículo, que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, é contra as potestades que estão ao nosso redor e derredor. Então nós estamos vivendo essa guerra hoje em dia, e principalmente nossas guerras ideológicas. Porque estão tentando, de qualquer forma, inverter os bons costumes e os valores. É importante de você estudar a igreja no início, que é o que a gente está fazendo agora, é entender que a artimanha do inimigo continua a mesma. Continua mesmo, não Ele pode mudar as estratégias específicas, mas a intenção é destruir mesmo, é destruir a mídia, é destruir que o Senhor, né, de forma tão generosa que a gente vai estar lendo, ainda na perseguição consegue pegar disso e com certeza, né, a graciosidade dele, mas até quando a gente vai ficar sem orar para os missionários, né? Pelas pessoas que estão levantando suas vidas, que estão colocando o nome de Jesus acima de todas as coisas, que estão levantando o coração inteiro a Jesus, até quando a gente vai ficar negligenciando esse tipo, porque a oração pode acontecer duas vezes, né? O Senhor fala sobre isso, a oração dos santos, então a gente realmente tem que ter essa dedicação de estar intercedendo mesmo pelos nossos irmãos, porque eles estão pagando preço alto. Com certeza. Né? E a gente já ouviu isso, é uma coisa que eu sempre tive em mente, que eu já ouvi, vai passando de geração em geração, que é o quê? O missionário não só é aquele que vai, é o que contribui e o que ora. Não é? Se você pode contribuir, você contribui. Se você tem condições de orar, ore e contribua. Mas seja missionário dessa forma. A gente fala que missão a gente faz com o joelho dos que oram, do bolso dos que contribuem e com os pés dos que vão. Então a gente tem que estar orando, porque, irmãos, isso aí é algo escatológico. O Evangelho foi pregado a toda criatura, é um dos itens da volta de Cristo. Olha as situações aí entre Israel, né? Essa luta que a Bíblia nos fala que Israel vai ter o que deles. Isso é a Bíblia. Isso aí a gente sabe que está tendo uma matança extraordinária, que não é o que a gente queria que acontecesse. Quem quer ver criança? Pessoas morrendo, não é? Mas antigamente, lá no Antigo Testamento, ninguém tinha esse sentimento. Era para chegar e matar até os bichos, não é verdade? Criança era morta, né? Para você ver, olha o que fizeram com o povo de Israel, com a situação onde Moisés foi protegido. Eles pegavam os meninos no parto e enfiavam a faca, matavam, não é? Então tudo isso é uma situação que é ruim. A gente sabe que é ruim, a gente sabe que é triste, não é? Mas isso acontece desde que a Bíblia é Bíblia, desde que o Senhor é bom. Ali é bom, está separado um pouquinho só. Então, irmãos, a gente tem que orar, principalmente para os missionários que vão para lugares aonde a palavra de Deus não pode entrar. A gente vê muito testemunho maravilhoso com isso.
não sei se os irmãos lembram do testemunho do missionário que fala que quando os guardas abriram o porta-mala dele cheio de Bíblia, os guardas virou alface. Então, assim, é muito bonito quando a gente escuta. E mãe, quem sabe também Deus não está usando essa situação para poder disseminar ainda mais o evangelho, né? Tipo assim, quem é Israel? Por que Jesus? Por que essa guerra de não aceitar? De repente o Senhor também está fazendo isso. A curiosidade do mundo entender quem Jesus é, o que A Bíblia manda a gente orar por ele, então a gente vai orar, né? Mas é difícil a gente ver essas mortes todas e falar, fazer apologia a alguma coisa. Mas a gente fica em oração que é melhor. Porque Deus está vendo tudo isso. Né? Deus está no controle de tudo isso. Foi citada aí a questão da visão missionária. Eu estava analisando aqui, né? Aqui nós temos várias pessoas que trabalham na área da educação. Como é que se forma uma pessoa que defende a educação, a valorização da educação, se ela não estudou, se ela não trilhou o caminho da educação, né? E não alcançou resultados na sua vida por causa da educação que ela trilhou, tendo seus esforços e tudo. Então uma pessoa dessa que trilhou, ela vai defender o educador, ela vai defender o sistema de educação, vai defender o professor, valorizar o professor. A mesma coisa, visão missionária. Se eu não tenho visão missionária, se eu não tenho visão, por exemplo, no meu trabalho, qual estratégia eu vou montar no meu trabalho, vou pregar o evangelho com meus colegas, pelo menos aqueles a quem Deus conseguir me levar ou colocar na minha frente. Como é que eu vou ter visão missionária daquele que está lá no Peru, daquele que está na África? Se eu mesmo não tenho dentro da minha realidade, eu não tenho dentro da minha casa, eu não tenho dentro do meu ambiente, dentro dos meus relacionamentos, eu não desenvolvo isso. Não mostro Jesus. Eu não sou missionário. Como é que eu vou entender a vida de um missionário? Como é que eu vou entender o sacrifício que o missionário está fazendo? Como é que eu vou entender a doação de vida que alguém está fazendo para levar o evangelho a pessoas que eu nunca vou chegar lá, que nós aqui nunca vamos chegar, mas ele está doando sua vida? Como é que eu vou interceder? Como é que eu vou ofertar se eu não tenho na minha própria vida, dentro da minha realidade? Então, o que é a lição, a revista esse trimestre está trazendo? Tudo que está escrito ali no livro de Atos é para o nosso aprendizado hoje. Para nós enxergarmos hoje onde foi que nós paramos, onde é que nós deixamos para trás, aonde foi que nós caímos, para aprender de novo com os irmãos que iniciaram a igreja e que por onde passavam pregavam o evangelho. Então eles entendiam o sacrifício de Paulo, entendiam o sacrifício de Barnabé, de Pedro, dos apóstolos, porque eles também eram missionários por onde eles passavam. Eles eram missionários também. Então eu tenho que entender, o que está na palavra é para o meu ensino hoje. Onde foi que eu parei? Onde eu esqueci? Aonde eu não aprendi? Aonde eu não dei um passo à frente? Para que eu possa entender o que é que o Senhor quer da minha vida. E tem uma coisa também para fechar, tanto que o irmão Débora falou. Só se preocupe em fazer missão e se preocupa com a salvação. Quem está preocupado com a sua salvação, ele é uma pessoa que é preocupado com evangelização. Só evangeliza quem se preocupa com a salvação. Porque você sabe o quanto foi o custo você estar aqui nessa manhã da igreja. Né? Quanto foi a sua vida? O que aconteceu na sua vida passada, lá pecaminosa, para hoje você está aqui sentado. Então você sabe que a salvação para você é a coisa mais importante que você tem. Então quando você se preocupa com a sua salvação, você se preocupa em evangelizar, em estar na sua frente, porque você quer passar. Você quer passar aquilo que você teve de tão bom, que foi a oportunidade que Deus te deu de aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Então, que a gente, o irmão Aderlan acabou de falar, que a gente possa colocar também em prática, no sentido assim, você está preocupado com a sua salvação? Então se preocupa com a salvação da sua família, do seu próximo, do colega do seu trabalho. Nossa igreja é uma igreja missionária. Porque a irmã só tem 4 anos e ela já quer trazer dinheiro para a classe, que é para a missão. Ela disse, gente, incentiva desde a classe. Eu quero levar um dinheiro. Então isso me deixou até emocionada no dia que ela disse que queria dinheiro. Uma conversa assim. Vai ser a futura empresária do futuro, né, bem lá na frente, que vai ajudar a missionar. Porque às vezes você não pode ir, mas
Mas você pode, quem tem condições, pode sustentar. Né? Você não está indo, mas o que você está fazendo? Você está ali, ó, tirando sem ninguém ver. Né? Sem ninguém ver. Que Jesus gosta quando você não fala que você fez. Né? Quer que a sua vida prospere. Voltando, irmãos, nós então chegamos desse embate de Pedro ali com os saduceus, e eles foram para a prisão. Colocaram eles lá como um aviso, né? Ó, vocês parem de falar desse Jesus. Parem de falar que ele ressuscitou, porque está criando problema. E foi um dos avisos, mas os avisos dele era prendendo ele, era açoitando eles. Aí quando você chega naquela libertação sobrenatural, né? Então assim, teve a prisão aqui dos saduceus. Os saduceus, como a gente falou, essa elite aqui do Sinédrio mandou. Eu também. Saduceus manda prender Pedro. Só que teve uma situação sobrenatural que aconteceu aí. Mandou prender como um aviso. Porque aquilo estava já gerando problema, porque eles iam perder o status, a elite, os privilégios que eles tinham ali dentro do Sinédrio, ali em Jerusalém. Então o que acontece? Manda prender, só que acontece algo sobrenatural, que acontece nos versículos 19 e 20. Quem está com a Bíblia aberta pode ler. Mas durante a noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora. Disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ou seja, irmãos, o primeiro, algo sobrenatural, a gente sabe que deve ter sido uma coisa muito linda, essa libertação sobrenatural. Eles estavam ali presos, o cárcere foi aberto. E tem uma coisa que o anjo falou, que eu quero destacar, que a irmã acabou de ler, né, no versículo 20, a expressão desta vida não é uma nova religião. Era para eles, muitas das vezes, olha só, quando a gente é perseguido, a gente quer fugir do local de onde a gente foi capturado, de onde torturaram a gente. Só que o anjo fala o que para Pedro? Olha, você vai voltar. Você não vai fugir, você não vai para casa de ninguém. Você vai voltar para onde lhe prenderam e você vai falar. Né? Então essa expressão desta vida não é uma nova religião, mas é uma nova vida em Cristo. É um poder, é algo diferente que veio através do Espírito Santo. Então você vai lá, volta e fala que Jesus, o Cristo, aquele que o crucificou, aqueles que o crucificaram, ele está aqui mostrando não uma nova religião, mas uma nova vida. Então, irmãos, eles não tiveram para onde fugir, eles voltaram. Porque ali houve essa libertação sobrenatural do poder de Deus ali, levando eles, tirando eles dali, e ele foi e voltou. E acontece já na revista e também continuando a palavra, fala da confusão do Sinédrio. Quero que abram ali, aí vai ler do 21 ao 26. São 6 versículos. 5 E versículos. ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Mas vindo o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os sentados convocaram o conselho e todo o senado dos filhos de Israel e enviaram à prisão para buscá-lo. Mas quando os oficiais chegaram, eles não foram encontrados na prisão e retornando informaram, dizendo: encontramos verdadeiramente a prisão fechada, com toda a segurança e os guardas de pé diante das portas. Mas quando abrimos, não encontramos nenhum homem dentro. Ora, quando o sumo sacerdote e o capitão do templo e os principais dos sacerdotes ouviram estas coisas, duvidaram deles e no que isto daria. E chegando o anúncio, ele dizendo: eis que os homens que colocaste na prisão estão no templo, postos em pé, ensinando ao povo.
Então foi o capitão com os oficiais e os trouxeram sem violência, porque eles temiam que o povo pudesse se apedrejar. Ou seja, quando eles pensaram, cadê o povo? Pega lá, eles estão presos, chega lá, não tem ninguém. Aí estão no Sinédrio, irmãos do Sinédrio. Não sei se os irmãos já desenharam aqui. O Sinédrio era um semicírculo, tá? Você está desenhando um semicírculo aqui. Mas é assim, tá? Todos os doutores da lei sentavam aqui, tá? Tentando botar uma almofadinha aqui para os irmãos entenderem. Eles sentavam aqui, tinha 2 funcionários no Sinédrio, tá? Que ficavam nas 2 pontas. Um funcionário ficava aqui e outro funcionário do Sinédrio ficava aqui. E tinha 3 fileiras que sentavam estudantes, ó, 1, 2, 3. Isso aqui é o Sinédrio, que a Bíblia tanto fala. É esse semicírculo onde todos os doutores da lei, os saduceus, fariseus, outros também, que a Bíblia não relata, mas todos eles aqui eram mais autoridades daquele tempo. Eles se reuniam aqui, sentavam aqui, né? Com os 2 funcionários do Sinédrio nas 2 pontas. Essas fileiras aqui, essas 3 fileiras eram estudantes, que estavam ali para ouvir o que se falava, os debates, né, os juízos, né, como é que se diz? Oh, meu Deus. As acusações, o que iria acontecer, então eles ficavam ali de espectador. Eles eram estudantes da época, né? Então o Sinédrio da Bíblia é mais ou menos isso aqui. Não está bonito o meu desenho, mas é isso. Então eles sentavam e aqui eles debatiam. Então quando pediram para chamar Pedro, o cárcere já estava lá todo fechado, não tinha ninguém dentro. Pedro já estava aqui, ó, falando, conversando, falando de Cristo. Então isso para eles foi um absurdo. Então para eles isso ali foi um estopim de começar uma guerra ideológica, de começar uma grande perseguição e ao mesmo tempo um grande desafio. O povo ficou alvoroçado com o que Pedro falava. As pessoas estavam ouvindo. Imagina aquele povo, o povo não muda, é o mesmo. Se você reúne aqui muita gente, começa a falar mal de uma pessoa, muitos vão se chegar e é verdade, isso é aquilo, é uma guerra na cidade. Imagine também aqui você falar que Cristo ressuscitou, que o Cristo que vocês apedrejaram, mataram, açoitaram, levaram na cruz, é esse que faz os milagres, não sou eu, é no nome dele que eu estou curando, é no nome dele que eu estou libertando, é no nome dele que eu estou batizando, tudo isso para uma multidão de pessoas. E isso fez o quê? Que a raiva do Sinédrio se mantivesse de foco aos apóstolos. A ira se acendeu. Então já não era mais algo específico, ou seja, olha, não fale desse Jesus, não fale que ele ressuscitou. Agora já era uma briga para caçar e matar, porque eles não aceitavam isso. Então teve esse confronto, Pedro teve esse confronto com os líderes religiosos, não é? O confronto foi porque o povo ficou alvoroçado, agitado, porque Pedro acusou o Sinédrio pela morte de Jesus. Ou seja, o povo aqui que acompanhava tudo que estava acontecendo, ouviu pela boca de Pedro, ó, quem matou Jesus? Foram eles. A reunião para matar Jesus foi aqui. Eles se juntaram e crucificaram o nosso Cristo. Esse com o qual a gente está fazendo milagres, esse com o qual está levantando o coxo, que está curando, que está libertando, que está dando poder. Foi por causa disso. Irmãos, imaginem aqui esses homens irados, espumando, querendo ver a morte, querendo acabar com os apóstolos. Então foi um desafio muito grande para o Evangelho de Cristo nessa época.
porque foram contra as pessoas mais poderosas. Olha só no versículo 28, quem pode ler, por favor? A gente está no capítulo 5. E lhes disse: temos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Ou seja, irmãos, quando eles entraram em embate com Pedro, eles falaram o seguinte: você quer nos culpar do sangue deste homem, nos colocando contra o povo. Mas eles foram culpados, sabiam disso. Quem planejou a morte, a crucificação de Cristo, estava todo mundo ali, reunido. E o que acontece? Com isso, a fúria deles foram se alvoroçando a ponto que eles agora estavam já falando para os apóstolos: olha, vai continuar, então a gente vai perseguir e vai matar vocês. Porque esse desprivilégio, isso aqui não podia acabar naquele tempo. Isso aqui era dinheiro, isso aqui era status, isso aqui era só os doutores da lei. Imagina assim, saduceus, fariseus, ricos, cultos, letrados, os homens que comandavam o país naquela época, todos aqui. E o povo já se rebelando contra eles, porque eles estavam vendo os milagres que Pedro fazia. O povo estava pobre, o povo não tinha dinheiro, o povo vivia do que os governantes, vamos dizer, deixavam para eles. E com isso, eles não tinham assistência de nada. E quando eles veem que Jesus, depois de morto, ressuscitado, continuou fazendo milagres, eles queriam a cura, eles queriam a libertação. E os apóstolos, irmãos, sabiam do desafio missionário e sabiam que eles seriam perseguidos. E eles continuaram a fazer a vontade de Deus. Irmãos, aí tem mais uma situação da fúria dos membros, do conselho de Gamaliel à libertação de Pedro. A gente tem que entender que um desses doutores aqui se chamava Gamaliel, certo? Um desses aqui se levanta e tem uma fala muito bonita, né? Tem uma fala muito bonita. Quem é Gamaliel? Gamaliel, irmãos, ele é um mestre da lei, igualzinho os outros. Só que ele era um dos mais famosos rabinos daquele povo, né? Então, Gamaliel, ele foi um professor de Saulo. Ele estudou na escola de Gamaliel. Saulo estava aqui também, tá? Então, ele era um homem que tinha um poder, tanto aquisitivo como cultural, e vivia no meio deles, falava igual a eles, defendia o mesmo legado que eles, e foi professor de nosso apóstolo Paulo, né? Gamaliel, ele deu exemplo de outras pessoas que se levantaram contra o Sinédrio e não prevaleceram. Qual foi a fala deles? Ó, o povo está agitado. Vamos tentar sintetizar o que ele falou. O povo lá fora está agitado. Já aconteceu de surgirem outras pessoas falando de certos ensinamentos que não prosperou. E a gente foi ativo com essas pessoas e o povo se alvoroçou. Então, ó, vamos fazer o seguinte: se for uma coisa de Deus, ele falou assim, banalizando a situação. Se for uma coisa realmente que eles estão falando em nome de Deus, isso vai prosperar. Mas se não for, vai acabar igual os outros. Então, ó, não vamos se importar com o que eles estão falando. Porque o que eles estão falando não vai para frente. Ou seja, acalma os ânimos. Não vamos gastar energia com esse tal de Pedro. Não vamos gastar energia com esses apóstolos que estão pregando aí que Jesus, o Cristo, ressuscitou. Vamos ficar, deixa para lá, não fala nada não, porque isso vai acabar. Vai acontecer igual aconteceu com os outros. Esse foi a sugestão. Como ele era uma autoridade, ele era um rabino, ele era um mestre, então as pessoas ouviram o que ele falou, né?
Então seguiram o que ele falou. E depois falaram o quê? Solta, porque eles achavam que os discípulos, os apóstolos, eles não iam prosperar. Mas a gente sabe que antes de libertar os apóstolos, eles só não libertaram, eles açoitaram, né? Eles bateram, açoitaram, machucaram, deram uma lição para calar a boca deles, como diz lá nos versículos. Mas mesmo assim, apanhando, como retrata lá o capítulo 5, os irmãos eles se alegravam porque estavam sendo torturados ali por amor a Cristo. O mais interessante é isso, né? O anjo tira da prisão, em vez de eles fugir, volta. Eles apanham, são torturados, mas se alegram, porque estão fazendo a vontade de Deus. Então, irmãos, imaginem. Isso aí a gente não consegue falar não. Imaginando aqui, meses atrás, Pedro estava aí, Jesus estava dentro do sinédrio, sendo julgado de forma injusta, e Pedro lá de fora, negando a Jesus, diante de pessoas que não eram autoridade nenhuma, não tinham nenhum papel nesse julgamento, não tinham nenhuma influência, mas Pedro negou. Passa-se um mês. Pedro agora está dentro do sinédrio, diante dos mesmos que acusaram Jesus e condenaram Jesus, enfrentando eles, testemunhando de Jesus e os acusando de terem matado o Messias. O que foi que aconteceu com Pedro nesse intervalo? É o que falta para a gente, é o que falta para mim, para poder ser um pregador do Evangelho. Esses são os ensinos que o Senhor está nos dando. O que é que está faltando em mim para eu ser algo que não é igual, mas seguir na direção que eles seguiram naquele tempo? E um detalhe que eu estava lendo sobre isso, irmãos, que eu achei assim, uma coisa linda. A gente tem que entender que nada foge ao controle de Deus. Essas perseguições foram permitidas pelo Senhor. Eu estava lendo, graças a essas perseguições, na hora que o apóstolo fugia para cá, diz que cada um para um lado, no lugar onde eles iam, eles se calaram. Por isso que chegou até aqui. Olha que coisa mais linda. Que eu acho que eles, os fariseus, pensaram, eles fugiram, graças a Deus, desculpe a expressão, esses estrupícios saíram daqui. Mas ó, nós estamos livres. Olha, eles já vão ficar calados, tudo amedrontado. Mas até o medo, o Senhor transforma para a glória dele. Não é lindo? Eu fico assim tão emocionado por Deus. Quando pega esses capítulos para ler do início, irmão, não tem como a gente estar sentado lendo e arrepiar. É lindo demais. Aí a gente dá vontade de chorar, porque quem é a gente, gente? Pelo amor de Deus. A irmã citou um livro aí sobre a perseguição, né? E eu li outro livro, que é praticamente o mesmo teor, o livro dos mártires. Sim. O objetivo do autor é mostrar como o Evangelho chegou até hoje, a mim, a você, a cada um de nós. O preço que custou desde a época dos apóstolos até hoje. Então, esses discípulos vendo, esses apóstolos vendo, se pudesse, né? Estou falando algo apócrifo, tá, irmão? Visse como a igreja cresceu no mundo inteiro, eles iam falar, oh meu Deus, eu voltaria e sofreria até mais, né? Pela essa expansão que foi do Evangelho no mundo. Mas foi o que você falou, irmão. Para ter essa situação, tem que ter um coração missionário, tem que ter um coração que entende que é salvação. Tem que amar, tem que ter. Eu tenho conversado de pessoas que não acreditam de verdade sobre o que foi, né? Isso aqui acabou, sua matéria acabou. E é o Espírito Santo mesmo. Irmãos, os saduceus estão no meio da gente. Os céticos estão no meio da gente. Os fariseus estão no meio da gente. Né? Então, assim, hoje, antigamente tinha nome. Hoje não tem nome. Mas são céticos. Cético é diferente daquela pessoa ateia. Ateu e cético são duas situações diferentes. Tá? Então, assim, o cético, aqui como os saduceus eles eram materialistas. Eles acreditavam que eles estavam vendo no privilégio, no status, no poder. Eles não acreditavam em nada do sobrenatural, ainda mais que Jesus morreu e ressuscitou. Não é para eles, aquilo era, eles queriam viver de acordo com aquela lei lá, só que eles tinham um pezinho nas religiões
da Grécia, eles já estavam ali entrando nesse meio, como já estava se expandindo alguma coisa. Então, assim, tudo isso a gente vê que hoje em dia tem muito saduceu no meio da gente. Né? No trabalho, em casa, um amigo que não acredita. Ou que se um dia ouviu falar e acreditou, hoje não acredita mais. Hoje ele, não, isso aí eu já ouvi falar, mas Jesus morreu, ressuscitou, mas dizer que ele vai voltar, dizer que eu preciso confessar ele como meu Salvador, me arrepender do pecado, largar o pecado, botar a minha vida limpa e pregar o Evangelho, não, isso aí não precisa ir de igreja, hoje você pode ser crente dentro de casa, você não precisa estar aqui. Né? Então, assim, tudo isso a gente sabe que, é como a gente falou no início, a estratégia do inimigo não mudou em nada. É atemporal a estratégia dele. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fazia há milhares de anos atrás, ele vai colocar nos dias de hoje a mesma coisa. Então nós estamos sofrendo perseguições? Estamos sim. Uma perseguição altamente velada, uma guerra fria, ideológica, estamos sim. Mas a igreja vem e a igreja vence. Amém. Entendeu? É muito emocionante, hein, igreja? Glória a Deus, é verdade. Glória a Deus, fazemos parte dessa igreja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a gente tem que estar preparado, igual os nossos irmãos aqui. Se precisar morrer por Cristo, a gente tem que morrer. Esse é o primeiro da fila. Entendeu? É você ter esse compromisso com Deus. Você sabe o que é o preço da salvação. E você sabe, irmãos, a gente está aqui, eu costumo pensar muito nisso. Ó, infinito. O nosso espaço de tempo aqui na Terra é muito pequeno. É só isso aqui, ó, é um pontinho, não é nem isso aqui, ó. É um pontinho só. A gente tem uma eternidade. Quando Deus olha pra gente, Ele não está olhando especificamente o que a gente está vivendo aqui, isso aqui vai acabar. Isso aqui vai acabar. A gente tem uma eternidade com Ele no céu. Uma eternidade. Isso que a gente está sofrendo, perseguição, dor, prova, luta, renúncia, dor, tribulação, dor no corpo, doença no espírito, doença na alma. Tudo isso é um ponto numa eternidade, irmãos, que vai ser o céu. Então é como se Deus olhasse para a gente vendo esse pontinho aqui, ó. Oh meu Deus, o meu filho está reclamando por causa disso. Ele não sabe o que espera ele na glória. Aleluia. Não é? Tá se preocupando com o que ele vai comer, com o que ele vai vestir. Um amanhã. A gente só vive assim. Ele está ansioso com o que ele vai comer, com o que ele vai vestir. Sendo que ele tem só uma obrigação de despovoar o inferno. Amém. Amém. A nossa obrigação, Deus, a minha obrigação, o dever de cada um de nós é tentar despovoar o inferno. Aí entra aquelas correntes ideológicas que falam, já predestinou o inferno. Que isso, irmão? A gente pode mudar. Porque tem gente que prega dessa forma. Esse aí, ó, já está predestinado ao inferno. Aí não tem jeito. Isso aqui vai para o inferno. A gente lança as pessoas. Vamos falar que o inferno, como se o inferno fosse uma coisa simples, né? Não é? Sendo que Jesus pregou tanto sobre o inferno. Gente! Jesus pregou o tempo todo sobre o inferno. Gente, a gente tem que perceber que isso é preocupante para ele. É preocupante. Olha a Senão parábola. não falaria tanto sobre isso. Olha as parábolas do rico, do Lázaro. Aí vem lá, o Lázaro falou, o rico falou, olha, bota só o pé de Lázaro, bota uma gotinha de água aqui, Jesus. Eu posso confirmar que a Pode falar. através da Pode. Atos 5, veja, a irmã falou que liga Mariel, porque a irmã disse está comigo. Sim. E agora digo, dai mão a este homem e deixai-o, porque se este conselho esta obra de homem, deve parar. Mas se é de Deus, não poderia fazê-lo. Para que não aconteça, tem também achado por paciente. Verdade. Foi o conselho que ele deu. Não é? Deixa eles irem. Porque se for de Deus, vai. Se não for, vai desfazer. Só que ele falou isso de forma vazia, achando que ia se desfazer.
Só que a igreja estava vindo. A igreja estava chegando. Ela estava avançando. Uma perseguição, mas estava. Jesus não era só o mais Não é só mais um, não é? Ele estava lá, estava chegando. E a alegria deles serem perseguidos era o que movia eles a amarem mais o Evangelho e a salvação. Né? Se você pega lá do versículo 40 ao 42, você vai ver a fala de alegria deles. Eles estão alegres por estar sendo perseguidos por amor a Cristo. Né? Aí logo depois, irmãos, a lição ela nos relata sobre, tem aquela parte no capítulo 6, é onde a gente começa o capítulo 6. O início do capítulo 6 é aquela ordenança. Boa noite já, misericórdia. É aquela ordenança, vou tentar fechar aqui, viu, gente? Então tem muita coisa. É aquela ordenança dos primeiros diáconos. Né? E Estevão era um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, né? Um homem cheio que fazia prodígio, grande sinal. E a gente sabe o que fizeram com ele. Armaram para ele. Não é? Então, assim, caluniaram ele, difamaram ele. Então, tudo isso a gente sabe que foi feita uma armação para acontecer a morte do nosso primeiro mártir. Está lá, você vai ver no versículo, no capítulo 6, versículo 11, aonde ele foi morto. E antes de ele morrer, ele viu a glória de Deus, viu Jesus sentado à destra. E a Bíblia é tão bonita quando fala, pelo menos na minha ali, na minha tradução, fala que ele adormeceu, ele não morreu. Né? Quando ele deu ali o último suspiro, ele viu ali a glória de Deus, adormeceu e morreu. Ou seja, ele não sofreu aquela pancada naquelas pegadas. Ele não sentiu aquela dor. Porque o que ele estava vendo, o corpo dele já estava sendo transformado. Então a Bíblia fala aqui, pelo menos na minha tradução, fala que ele não morreu, ele só adormeceu. Ele não sentiu. Né? Aí do capítulo 7 até o capítulo 12 tem um grande espaço de tempo. O que acontece? Tem a primeira perseguição da igreja, tem a conversão de Saulo, tem o desenvolvimento espiritual de Paulo, seu chamado, tem as viagens missionárias de Paulo, tem a visão de Cornélio, tem o Espírito Santo sobre os gentis. Do capítulo 7 ao capítulo 12 acontece muita coisa. E a lição fecha no capítulo 12. Com quem? Com o nosso famoso rei Herodes, né? Que perseguiu Tiago e Pedro. Então, a libertação de Pedro e a intervenção divina, que Herodes pediu o quê? Para prender alguns cristãos por maldade, por querer maltratar. Ele mandou prender porque ele só queria maltratar. Não tinha nada para prender, mas chama eles ali, prende eles ali, vão maltratar eles. Só por causa disso. Né? Ele matou a fio de espada Tiago e irmão João, prendeu Pedro, porém a igreja estava fazendo o quê? Orava incessantemente. Né? Ou seja, Pedro estava dormindo ali entre aqueles dois soldados, amarrado. Já imaginou, irmãos? Pedro no meio, a gente imagina, Pedro no meio, os dois soldados do lado dele e ele ainda amarrado. O anjo toca e fala assim, levanta. Acho que a gente seria. Levanta, calça, vamos embora. Naquele mesmo momento, a cadeia cai no chão. Pedro não sabia se ele estava tendo uma visão ou se aquilo era realidade. Ele não estava conseguindo compreender o que estava acontecendo com ele. O anjo só mandou seguir. Ele passava pelos guardas e ninguém estava vendo ele. O anjo deixa ele quando deixa ele já lá do lado de fora. Aí ele cai em si e fala, foi visão, foi verdade, o que está acontecendo? Aí ele cai em si e fala, não, foi Deus que me libertou. O anjo veio, desceu e me libertou. Aí o que ele faz, irmãos? Oh, glória a Deus, né? É maravilhoso. Ele vai para a casa de Maria. É sobrenatural. Mãe de, se eu não me engano, foi mãe de João. Né? Então Pedro se achava ali naquela cena, algo sobrenatural, as portas se abrindo, e ele, quando foi perceber que foi um milagre, ele já estava do lado de fora. Então, quando Pedro chega na casa de Maria, mãe de João, os irmãos ficaram o quê? Maravilhados com aquilo, né? Só que logo depois, a revista também nos fala sobre a morte de Herodes. Herodes ele queria glória para ele. Ele queria ser um Deus, né? E aquilo
Na mesma hora, a gente não imagina como, mas ele foi tocado pelo anjo. E os historiadores, tem um historiador muito famoso chamado Flávio José, ele era um judeu, um historiador, fala em um dos seus livros, tá? Que quando o anjo feriu a Herodes, ele sofreu dores no coração e no abdômen e foi morrer depois de 5 dias. Então imagine o processo de dor que aquele homem passou por não ter dado glória a Deus. Não glória a Deus que a gente fala, ele queria glória para ele. Ele não queria dar a glória a Deus e ele morreu. Né? Um período aí de 5 dias. Então, qual é a conclusão? A gente está tentando fechar aqui, porque é uma lição que é extensa. Que o sofrer por Cristo é o nosso tributo a Ele. Se a gente está sofrendo perseguição, chega em casa, no trabalho, na faculdade, no colégio, continue, irmãos. Mostre quem é o Senhor e Salvador da sua vida. Lembra do seu chamado. Lembra daquilo que Deus te pediu para fazer. Lembra de onde você veio. Lembra de onde Deus te tirou. E hoje a gente tem essa oportunidade de ter essa vida com Cristo, de ter salvação. E essas perseguições, hoje a gente não sofre com os nossos irmãos sofrerem. Mas é um exemplo que nós temos para hoje nós estarmos aqui. Precisou de muitos dos nossos irmãos morrerem por amor a Cristo. Não estou dizendo que isso vai acontecer conosco, mas nós temos que ter esse espírito de saber que aconteceu com os nossos irmãos. Pode sim acontecer com a gente. E a gente mesmo assim, nós precisamos ter essa vocação, essa vontade. Se eu me preocupo com a minha salvação, eu tenho que evangelizar. Eu tenho que falar do amor de Cristo. Como o irmão Ademão falou, não é só eu quero ser missionário, não, seja missionário na sua casa, no seu colégio, na sua faculdade, na sua rua. Ou às vezes você, tudo que a gente sempre fala vai ser a Bíblia que ninguém vai ler, mas vai ver na sua vida Cristo, vai ver na sua vida o Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esses momentos que passamos na sua casa, Senhor, na sua aula. Que o seu Espírito Santo possa falar mais em nossos corações. Amém. E nós somos gratos, Senhor, por através dos sofrimentos dos nossos irmãos do passado, pelas mortes que eles tiveram no passado. Hoje nós estamos aqui, Senhor, falando do seu amor, meu Pai. Às vezes, muitas das vezes, fazemos tão pouco, Senhor. Não parece nem um pouco do que os nossos irmãos do passado fizeram. Mas nós agradecemos, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado pela nossa salvação, por ter morrido naquela cruz por nós. E nos ajude, Senhor. Que o Teu Espírito nos dê autoridade, meu Pai, para falar do Seu amor, Senhor. Aonde nós chegarmos, Senhor, para que as pessoas possam ver o brilho do Teu Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas, sem mesmo abrirmos a boca para